Então, pessoal, parece, né, já podemos diagnosticar o Lula aqui com um problema congênito, sério, crônico, gravíssimo de mentira, né? O cara não aguenta mais abrir a boca sem proferir uma mentira sequer, né? Não consegue finalizar uma frase sem inventar um caô, colocar um caô no meio da frase, porque senão ele passa mal, ele sofre de abstinência, viu? Não é só abstinência de cachaça e de cigarro que ele tem, também de mentira, provavelmente aí de praticar seus atos aí pouco republicanos também, né? Mas o papo aqui hoje é sobre a mentira que o Lula contou lá em Nova York, na quarta-feira, dia 20, ontem estou gravando isso aqui dia 21, quinta-feira, né? Então lá em Nova York, por conta da reunião lá da ONU, ele teve uma conversa, um bate-papo com o Joe Biden, você consegue imaginar, né? Lula e Joe Biden conversando juntos lá, pintou o assunto a respeito de relações trabalhistas, aplicativos e tudo mais, e o Lula disse o seguinte aí, né, que o pessoal de aplicativos tem um trabalho aí análogo ao escravo, né, quase escravo aí, o pessoal de trabalho digitalizado, conforme ele falou, e eles até usam fraldão para trabalhar, usam fralda porque não tem banheiro à disposição, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui, não é força de expressão, o Lula falou isso mesmo e nós vamos ouvir o Lula falando essa mentira deslavada. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Você se lembra lá no começo do ano, se eu não me engano, que teve uma reunião internacional, não vou lembrar qual que é agora, mas a Marina Silva estava presente, e aí ela falou que havia 120 milhões de pessoas passando fome no Brasil, uma mentira deslavada, fake news que o pessoal não tratou de fazer checagem de fatos e aquelas coisas todas lá, né? Por que que a Marina Silva fez isso? Por que que ela mentiu em algo que ela sabia que era mentira? Porque valia a pena, né? O pessoal que vai lá ouvir ela falando, o Lula, esse pessoal que acha que o Brasil é uma terra de macacos passeando no meio da rua e tudo mais, gente que não sabe apontar o Brasil no mapa, esse pessoal acredita em qualquer baboseira que é dita nesse sentido para pintar o Brasil como um país pobre, para repercutir isso aí lá fora e dar moral para o Lula, para Marina Silva e para todos os outros por conta dessas mentiras deslavadas, né? Então, o que o Lula fez aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aliás, a esquerda vive fazendo isso até de forma invertida, né? Na época do Bolsonaro, disseram que ele ganhou as eleições por conta de fake news, de mamadeira, de piroca e coisas do tipo, quando obviamente isso não é verdade. Aquela mulher lá do Democracia em Vertigem, né, a diretora lá que fez o documentário, disse que o Bolsonaro ganhou do Haddad porque circularam a notícia de que o Haddad era satanista. Mentira, mentira deslavada, mas a esquerda é muito mentirosa. E o Lula falou isso então recentemente lá, ontem, estou gravando isso aqui na quinta, provavelmente esse vídeo vai ao ar na sexta-feira, mas ele deu uma coletiva de imprensa então lá em Nova York, no dia 20 então, logo depois de se reunir com Joe Biden para tratar de questões trabalhistas. Eu acho isso muito engraçado, né, essa reunião entre o Joe Biden e o Lula, mas vamos ouvir aqui em primeiro lugar, então, o que o Lula disse ipsis literis a esse respeito, né, separei o vídeo aqui no Twitter do site aqui da Globo News, vamos dar então uma ouvida aqui no que o Molusco falou a esse respeito. Mundo empresarial digitalizado, sabe, em que a plataforma muitas vezes trabalha as pessoas quase que como trabalho escravo. Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil... Uma parte aqui, como assim a plataforma trata como trabalhador escravo? O cara pode sair a qualquer momento. Sim, talvez você não saiba, não tenha pensado na definição exata do que é trabalho escravo. Trabalho escravo não é você não ter férias, não ter 13º, não é você ter um plano de saúde, um seguro de vida, nada disso. Trabalho escravo também não é você trabalhar e não receber, porque o trabalho voluntário é um trabalho que você executa e não recebe nada por ele, né? Então não está vinculado à remuneração. Trabalho escravo está relacionado a você poder sair ou não do emprego. Pense agora no programa Mais Médicos, nos médicos cubanos e nas ameaças que muitos deles receberam do governo cubano, para você ver como eles, sim, de fato, mais do que pela questão do pagamento e sim pela questão da liberdade, eles sim eram escravos. Mas aí o Lula quer dizer que motorista e entregador de aplicativo é escravo. Não, o cara pode sair quando ele quiser, trabalha quando ele quiser, o cara loga ali na plataforma quando ele quiser. Se não quiser trabalhar, não trabalha. Então, não tem aí nada de escravidão nessa história. Mas vamos voltar. Muitas vezes trabalha as pessoas quase que como trabalho escravo.
Eu não sei se vocês sabem, mas no caso do Brasil, aquelas meninadas que trabalham de moto, trabalham de bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir. Às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. Eu acho o máximo esses papagaios de político aqui, esses pelegos que ficam atrás, concordando ali, falando, é verdade, nossa, que triste, realmente a coisa é assim, a pessoa não tem condições de trabalho dignas, né, tem que ficar usando fralda ali e tudo mais. Eu acho hilário, né? Mas então o Lula falou aí, usa um fraldão, né, ele usou essa expressão, inclusive, ó. Bicicleta, às vezes eles não têm banheiro para ir, às vezes eles trabalham de fraldão, porque não tem banheiro para ir. É inimaginável que nesse mundo todo digitalizado, todo moderno, o ser humano seja tratado ainda como se fosse escória. Escolha, né? Eu vi um comentário a esse respeito aqui, inclusive, um cara dizendo a respeito do Lula, né? Lula, não é porque você usa fraldão que todo mundo tem que usar também, né? E é uma grande verdade. Obviamente isso aqui é uma coisa totalmente estúpida que o Lula disse. É óbvio, isso é uma coisa ridícula, patética, né? Pô, fala sério, você já viu aí algum Uber, algum motorista de Uber usando fralda? Algum entregador que foi lá falar com você usa fralda? Pô, pelo amor de Deus, isso aí tem um volume na roupa das pessoas que permite que isso aí seja visto de qualquer forma. Além de ser caro, né? Fralda para você usar aí não é nada barato, né? Então é uma coisa assim que é até difícil de acreditar. Sorte que tem um vídeo dele falando pra gente constatar realmente que ele disse, ele usou essas palavras, essa expressão. Não foi força de expressão, não se enganou nos termos, porque ele disse que os caras usam fraldão porque não tem banheiro para usar, né? Pô, faça-me o favor, fala sério, né, meu amigo? Então, assim, o Lula parece, ou ele realmente, não só parece, ele desconhece totalmente o funcionamento desses aplicativos, né? A forma extremamente livre, extremamente aí, flexível com o qual esses aplicativos trabalham, né? E é por isso que tanta gente vai para essa área e trabalha dessa forma prestando esse serviço. São mais de 1 milhão de motoristas de Uber no Brasil atualmente, 1,2 milhão, se eu não me engano, né? Então, estamos falando de muita gente que vê valor, vê sentido nesse tipo de atividade. Tem muita gente que não vive disso, usa como complemento de renda, trabalha em outras coisas, no dia de folga pega o carro, vai trabalhar de Uber, ou então chega à noite e trabalha durante o dia, chega à noite, vai trabalhar aí como entregador, como desses aplicativos aí, iFood e tudo mais, para complementar a renda. Essas pessoas amam essa ideia, né? Então o Lula quer fazer crer que esse é um serviço ruim, que isso aí prejudica o trabalhador, quando a realidade nos mostra exatamente o contrário, o cenário oposto. Os trabalhadores amam trabalhar com isso, eles dão muito valor para esse serviço porque é flexível, eles montam o horário deles, eles atuam na frequência com o que eles querem, na intensidade, quem quer ganhar mais trabalha mais, quem não faz tanta questão assim trabalha menos. Não tem o menor problema nessa história, né? E é tão fato isso que, conforme traz uma pesquisa aqui apresentada pelo pessoal do Poder 360, a maior parte dos trabalhadores de aplicativos preferem a autonomia que eles têm atualmente do que os direitos da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas no Brasil, né? Apenas 14% daqueles que trabalham atualmente como motoristas e entregadores trocariam essa flexibilidade que eles possuem por vínculo de emprego, né? Então, uma minoria um pouco expressiva aqui quer realmente esse cenário. E aí, 75%, 3 em cada 4 desses trabalhadores de aplicativos aí, dizem que preferem muito mais a autonomia do que a CLT. Estamos falando aí de uma maioria esmagadora, mas por algum motivo o Lula insiste em ficar fazendo suas mentirinhas aí, propagando suas mentirinhas do bem, será? Principalmente fora do Brasil, onde ele não pode ser facilmente desmentido, onde a mídia lá, que está muito pronta, muito determinada a receber a esquerda latino-americana ali como um pessoal diferenciado, que se preocupa com os pobres e tudo mais, essa esquerda e essa mídia não vai questioná-lo imediatamente, né? Então, uma coisa assim patética que o Lula falou naturalmente. Agora eu tento entender também o que o Joe Biden quer nessa história, qual que é o interesse dele em ficar conversando a respeito de questões trabalhistas com o Lula. Será que ele conhece o que é a lei trabalhista no Brasil? Porque não existe nada, absolutamente nada parecido com isso lá nos Estados Unidos. Se qualquer tipo de CLT, digamos assim, uma versão norte-americana, fosse colocada para votação lá nos Estados Unidos, nem os democratas votariam a favor disso, porque é uma coisa completamente absurda para o pensamento político de forma geral nos Estados Unidos, não apenas do pessoal republicano e tudo mais,
do pessoal que preza pela liberdade, mas também da esquerda norte-americana, porque o que temos no Brasil é uma atrocidade que inúmeros outros países que têm políticas de esquerda e que tratam bem o Lula e tudo mais, não tem. Eles simplesmente não têm nada parecido com isso do Brasil. Então eu tenho minhas dúvidas se o Joe Biden realmente sabe o que é o trabalhismo no Brasil para ele conversar a esse respeito aí com o Lula sobre questões trabalhistas, né? Porque se ele conhecesse o manicômio legislativo trabalhista que é o Brasil, provavelmente ele se afastaria do Lula o quanto antes, né? Principalmente se levarmos em conta as baboseiras, as mentiras que o Lula fala, do tipo que entregador e motorista de aplicativo usa fralda porque não tem tempo ou não tem aonde ir para fazer as suas necessidades, tem que fazer ali enquanto está dirigindo o carro. Imagina você andando de Uber com um cara que usou o fraldão dele lá 1 hora antes e tá rodando com aquilo ainda no corpo, né? Só o Lula mesmo, esse geriatra aqui, esse indivíduo, que certamente ele sim usa fralda a essa altura do campeonato, né? Só o Lula para acreditar nas próprias mentiras que saem da boca dele com tanta frequência. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.